E começando mais um BR22 Romulo Souza, eu sou Romulo Souza, também chamado BR22. Beleza? E antes de entrar no assunto de hoje, peço para você se inscreva no meu canal, aperta o sininho, comenta e compartilhe, ajude o canal a crescer com seu gostei, seu joinha, seu comentário, seu like e também ajude meus amigos, né? O Lucas do canal Nerd Aleatório, para você que é fã da cultura pop, net, otaku, curte mangás, animes, desenhos, séries, filmes e também para o meu amigo T'Challa, né? Se inscrever lá no canal do Tomás Gonçalves, né? Que sempre me dá uma ajuda aqui. Os links vão estar no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Vão lá e dá uma ajuda lá aos meus parceiros, né? Sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. Bem, uma das coisas que define um conservador de verdade não é o fato de você apoiar este ou aquele candidato, não, mas sim está do seu apego aos seus princípios e aos seus valores. Valores esses que são familiares, éticos, morais e religiosos. Né? Todo conservador de verdade, ele reconhece que a nossa sociedade está firmada em três pilares. A filosofia grega, o direito romano e a moralidade judaica cristã, também chamado de cultura judaica cristã. Toda nossa base moral vem do cristianismo. Até mesmo um ateu que não crê em Deus, é direito dele, crer ou não crer em algo, ele tem valores e princípios que este herdou do cristianismo mesmo de maneira indireta. Porque este pode ter sido ateu, mas os seus pais e avós não, e ele vive em uma sociedade influenciada pela cultura judaica cristã. Quem me conhece sabe que eu sou um cara que eu gosto de falar de Deus aqui no meu canal. Eu gosto. Firmemente, eu sempre pego algo da Bíblia para falar algo acerca da monarquia, ou de história, ou de algum assunto no momento. E todo sábado eu faço vídeos aqui no meu canal chamado Apocalipse para Leigos, né? Que é um estudo acerca do livro de Apocalipse, para aqueles que gostam do tema, para aqueles que estudam isso, que reconhecem que as coisas de hoje estão apontando para a volta de Jesus. Não é? Então, e uma coisa interessante, né? Nós vivemos em um país laico, né? Ou seja, por essa razão tudo eu sempre dou valor às coisas de Deus, porque Deus é importante, quanto mais próximo de Deus uma pessoa quanto mais próximo, mais essa pessoa se torna um reduto de princípios e moralidade. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, nós vivemos em um país laico. O que isso significa? O Estado não tem religião, mas o povo tem. E pelo fato do povo ter religião e o Estado não, é papel do Estado cumprir o que está escrito na Constituição, no artigo 5º, que nos garante liberdade religiosa, liberdade de culto e preservação dos locais sagrados. Né? Ou seja, aqui no Brasil, você pode ser católico, evangélico, espírita, umbandista, ser judeu, islâmico, budista, não importa a sua religião. Você pode ser ateu, pode crer no que você quiser, pode ser agnóstico. Você tem um direito garantido pela Constituição de exercer a sua fé, seja ela qual for. No entanto, no momento em que o Estado se intromete dessa liberdade religiosa, mais esse governo acaba se tornando uma ditadura. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando? Bem, parece que recentemente, né, o STF, né, o ministro Fachin, está assim, querendo se intrometer nessa questão de religião, com aquela questão de abuso, de poder, ai meu Deus, por que tudo mais, né? Vamos lembrar que o STF, ele não é um dos três poderes aqui no Brasil. Temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Não é papel do judiciário criar leis. O papel do judiciário é cumprir as leis. Quem cria as leis são a Câmara de Deputados e o Senado. No entanto, nós sabemos que os malditos do STF vira e mexe e querem legislar para administrar a sua toga, né? A sua ditadura da toga. Aqui está escrito aqui na matéria aqui. Eu vou procurar colocar o link da descrição.
O Tribunal Superior Eleitoral discute punir abuso de poder religioso, não é? Então, o Tribunal Superior Eleitoral, o STE, iniciou na semana passada a discussão sobre incluir abuso de poder religioso como motivo para a cassação de políticos. Atualmente, o TSE entende que apenas o abuso de poder político e econômico podem resultar da perda de mandato. O debate levantado pelo ministro Edson Fachin ainda está em fase inicial, mas já provocou forte reação das redes sociais e mobilizou aliados do presidente Jair Bolsonaro, que vem uma caça às bruxas contra o conservadorismo. Isso é verdade. Vamos lembrar que uma das coisas que ajudou da candidatura do presidente foi o seu apoio recebido pelos católicos e evangélicos, não é? Tanto é que o PT até tentou fazer o poste lá do Lula, tomar comunhão junto com a ateísta aquela comunista da Manuela Dávila na igreja. Cara, eu morri de rir com aquela cena patética. Tá, vamos diretamente aqui. Segundo o FAQ, ele diz o seguinte: a imposição de limites às atividades eclesiásticas representa uma medida necessária à proteção da liberdade de voto e à própria legitimidade do processo eleitoral, dada a ascendência incorporada pelos expoentes das igrejas em setores específicos da comunidade. Disse Fachin, né, cara? Só até aqui. Depois vocês vão lá, vou deixar um link na descrição, vocês vão lá e leem a matéria toda, né? O engraçado é que os caras falam a liberdade do direito ao voto e a liberdade religiosa, por exemplo, do candidato. O que eles definiriam o abuso de poder religioso? Como é que eles definiriam isso? Vamos lembrar que estamos num país aonde já chegou o caso de policiais serem processados por terem colocado algemas em bandidos. É o nosso país, não é? E vamos lembrar que foi sancionada a lei contra o abuso de autoridade, onde um réu, caso seja dado como inocente, possa punir o juiz que estava julgando, o que é ridículo, né? Porque assim qualquer político, nenhum juiz vai querer julgar algum político, né? Principalmente porque nós sabemos como é a nossa política aqui do Brasil, né? Você falar que temos um maldito lá do STF que tem a mania de libertar político, não é, cara? Então, o que definiria esse abuso de poder religioso? Com certeza, isso ia acabar com o mandato de muitos parlamentares, não só da área evangélica, como também entre os católicos também, não é? Um amigo meu colocou lá no Twitter, lá no Zap, hoje de manhã, né? Hoje começa a debater a iniciativa da Lei da Proteção Doméstica do Senado da República, que contempla a prisão religiosa por pregar em horas impróprias. São as congregações que têm um grande volume no momento de celebrar sua adoração. São os que andam nas ruas e visitam casas incomodando pedestres e violam a integridade da família. Foi até discutido como uma violação da liberdade de culto e por a leitura da Bíblia. Vamos ter um momento para orar, não importa se você está no trabalho, na escola, no caminhão ou em casa. Procure um momento para orar a Deus e pedir que Ele toque o coração dos deputados e senadores para refletir e não aprovar esta iniciativa. Isso trará, se aprovada, uma perseguição à igreja. Estamos vivendo em tempos muito difíceis. Engraçado que a cachorrada começou a latir aqui, velho. Cachorrada começou a latir. Só um minuto. Tudo acontece na hora que eu estou gravando. Ou seja, é aquela história. O STF sempre usa a desculpa da democracia e tudo mais para poder fazer os seus caprichos, não é? E isso acaba tirando até a liberdade do povo. Eu estava discutindo com um amigo meu essa semana acerca do que está escrito lá em Romanos, né? Onde o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: seja sujeito às vossas autoridades, porque toda autoridade provém de Deus. Sendo assim,
Sendo assim, toda autoridade constituída era veio do Senhor. E isso é verdade, né? Quando o apóstolo Paulo falou esse versículo, ele estava falando sobre a soberania de Deus, sobre quem está governando este país, não é? Porque nós sabemos que Deus é soberano. Até um juiz, um governante que persegue a igreja, só está lá porque Deus permitiu. Mas vamos lembrar que o apóstolo Paulo fala que devemos ser sujeitos às nossas autoridades, porém, ao mesmo tempo, vamos lembrar que essas mesmas autoridades perseguiam o apóstolo Paulo por pregar o evangelho. Por que então o apóstolo Paulo falou isso? Porque um bom cristão, ele tem que pagar os seus impostos, tem que cumprir as leis dessa terra, né? Que bom testemunho dará um cristão se este estiver devendo na praça, ultrapassar o farol vermelho, desrespeitar uma autoridade estabelecida como um policial. Então nós temos sim que ser cumpridores da lei, mas ao mesmo tempo nós devemos guardar a nossa fé e proteger a nossa liberdade religiosa. Quem conhece a Bíblia sabe que houveram 3 homens chamados Mesaque, Sadraque e Abednego. Quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ordenou um decreto que todos deveriam se prostrar diante de uma imagem de ouro, Mesaque, Sadraque e Abednego, que eram nobres da Babilônia, que eram pessoas de autoridade e prestígio e poder da Babilônia, eles se lembraram que o povo judeu estava cativo porque desobedeceram a lei, a de Deus, porque Deus não se agrada da idolatria. Né? A lei de Moisés dizia para não se curvar diante de imagens. Então, em obediência a Deus, eles não se curvaram. Foram jogados à fornalha de fogo e Deus enviou um anjo para salvá-los. Semelhantemente, anos depois, Daniel foi jogado às covas dos leões porque havia um decreto que o proibia de orar a Deus. E Deus enviou um anjo para livrá-lo. Por que eu estou contando essa história? Todas as vezes que o povo de Deus se afasta de Deus, ele perde a sua proteção. Mas quando nós buscamos nos firmar no Senhor, quanto mais Deus nos protege. E uma coisa que é verdade é o seguinte, tá entendendo? Está chegando tempos em que muitas pessoas vão começar a perseguir a igreja, em que governantes vão criar leis para isso. O que o STF está fazendo é ilegal aos olhos da Constituição, que garante nossa liberdade de culto. E isso não pode, entendeu? Todos os países que perseguiram a igreja são ditaduras. Um exemplo que eu posso pegar é a Coreia do Norte, onde se você for pego com uma Bíblia, você vai para campos de trabalho forçados. E com certeza estão violando o nosso direito à liberdade de culto. Né? O que definiria o que seria abuso de poder religioso, eu pergunto. Não é? Já estou falando até mesmo em invadir casas, propriedade privada de pessoas unicamente para orar. E eu já ouvi falar de casos onde havia 5 pessoas numa casa orando. Estou brincando não, cara. Já chegou isso ao meu conhecimento. Então, por quê? Porque por causa dessa questão de pandemia, falando, não, vocês estão aglomerando pessoas e isso não pode. Cara, eram 5 pessoas, cara. Uma família. Invadiram a casa dessa pessoa. Aonde o nosso país vai com isso? Não é? Se você realmente é um cristão, proteja e defenda o seu direito à fé. Porque a própria Constituição defende a sua liberdade religiosa. E mesmo que você não seja cristão, você seja judeu, ou espírita, ou umbanda, ou qualquer outra religião, você é protegido por lei. E o Estado não tem direito de se intrometer na sua fé. Como eu falei, todo sábado eu faço vídeos falando de Apocalipse, né? Se você tem esse interesse, acompanha que todo sábado estou dando um pequeno estudo. E dentro de alguns dias eu vou falar sobre o anticristo. E nesse tema eu vou explicar como é que ideologias de esquerda, comunismo, socialismo, fascismo, nazismo, positivismo, como é que essas ideologias que querem tirar Deus da sociedade,
como elas poderão ser usadas por um ditador tirânico para perseguir a igreja. Então me acompanhe lá no curso Apocalipse para Leigos, que é um estudo diferenciado que eu faço. Bem, o vídeo já está longo. E eu termino esse vídeo dizendo: você é livre para acreditar no que você quiser, para crer no que você quiser. Nunca permita que o Estado tire de você essa sua liberdade. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até, tchau e shalom.